amada de Deus, lutando e vencendo contra ansiedade, procrastinação, sexualidade distorcida, religiosidade, compensação, rejeição, medo, ira, codependência anulativa, timidez. Meu nome é Esther. Oi, Esther. Dar meu testemunho sempre foi uma coisa difícil. Na minha cabeça, eu não tinha em quem pudesse confiar. Algo que foi quebrado na primeira semana do programa, onde o Espírito Santo ministrou no meu coração que a verdade era que eu não queria me expor as minhas mazelas. Meu nascimento não foi planejado pelos meus pais. Da união deles, eu sou a quinta filha de 6 filhos. Me recordo que minha mãe falava que toda vez que ela engravidava, meu pai ficava de mal dela. Desde pequenos, a gente ia à igreja cristã, mas logo no início do casamento dos meus pais, meu pai começou a beber e se tornou um alcoólatra, se afastando da igreja e, consequentemente, todos os filhos também. Muitas vezes, meus irmãos iam buscá-lo na porta do bar caído. Me lembro que me sentia muito envergonhada com isso e muito triste também. Lembro de ter tido uma infância feliz, simples, brincava na rua com a minha irmã, com minhas primas, brincávamos e brigávamos muito também. A disciplina por parte do meu pai era bem rígida. Um aprontava e todos apanhavam, exceto os 3 mais novos, eu, minha irmã e o caçula. A situação do alcoolismo do meu pai se tornou cada vez pior. Muitas brigas dentro de casa. Algumas vezes ele foi internado, mas quando saía a calmaria durava pouco tempo. Me lembro que por conta do trabalho e do álcool, ele era uma pessoa muito ausente. Minha mãe era uma mulher guerreira, trabalhadora, ajudava no orçamento da casa e se desdobrava no cuidado da educação dos filhos. Eu me sentia muito amada por ela. Quando eu tinha 8 anos de idade, meu pai, por causa da bebedeira, saiu para trabalhar e não voltou para casa. Passou alguns dias sem dar notícia e eu me lembro do meu pensamento: se ele não voltar, não vai fazer falta. Mas o sentimento que eu podia ter gerado dentro de mim não sabia dizer, como rejeição, abandono e orfandade. Ficamos por volta de uns 30 dias sem notícia nenhuma. Quando recebemos uma carta, morávamos na zona leste de São Paulo e ele foi parar na casa do meu avô, que morava em Goiás, andando e pedindo carona. Assim, depois de 21 dias, chegou lá, sem ser reconhecido pela irmã, pois estava sujo e barbudo. Meu avô fez ele entrar, tomar um banho, se alimentar e escrever uma carta para minha mãe, explicando tudo o que tinha feito e onde estava. Ele ficou um tempo por lá e depois voltou para casa. Essa luta durou muitos anos, até que por um convite de um casal, ele foi levado a conhecer a associação antialcoólica. E ele começou a frequentar as reuniões e parou de beber. Mas o processo de restauração do meu relacionamento com meu pai não foi fácil. 2 situações foi crucial para isso. Entregar minha vida a Jesus, porque eu li na palavra que se eu não perdoasse, Deus também não me perdoaria. E saber a história do meu pai, sua infância, adolescência, todo o abandono e rejeição que ele passou, que me fez entender as escolhas dele e toda a amargura. Algo que gerou em mim um sentimento de compaixão e perdão. Voltando um pouco na minha adolescência, me recordo que minha mãe, na sua simplicidade, me orientava acerca de muitos assuntos. Relacionamento, sexualidade, mas eu pensava, e se eu quiser experimentar? E muito cedo, com 12, 13 anos, comecei a namorar, ir em festinhas e beber muito. E com 15 anos de idade, iniciei minha vida sexual, em um relacionamento que durou 10 meses. Segui minha vida e ele começou a se relacionar com outra pessoa. Depois de 2 anos, nos encontramos e saímos, e nesse encontro engravidei. Na época, estava com 17 anos. Perdida e sem saber o que fazer, escondi a gravidez durante 4 meses, até não dar mais. Eu trabalhava com minha cunhada, que me questionou, e eu confirmei que estava grávida. Marcamos o encontro na casa do meu irmão, com o pai do meu filho, e ele disse que se casaria comigo só para manter a aparência, mas não ia ficar comigo. Não aceitei a proposta. Ele disse então que ia viajar para espairecer e esfriar a cabeça, mas na verdade foi embora de onde morava, não assumindo assim meu filho. Foi um tempo de tristeza profunda, vergonha, até sair da escola naquele ano. Meu filho nasceu e eu registrei ele só no meu nome e segui com a minha vida. Passado a vergonha e a dor, voltei para a minha vida desregrada, fazendo essa escolha errada novamente. Quando meu filho tinha 1 ano e meio, conheci Itamar, que hoje é meu esposo. E com 10 meses de namoro, engravidei do Victor.
e a situação financeira não era favorável naquele momento. Continuei na casa dos meus pais. E 7 anos se passaram. Saí da empresa onde trabalhava na Zona Leste e vim morar em Rio Grande da Serra, com Itamar. Em 2010, minha irmã voltou para a igreja e me ligava contando tudo que Deus estava fazendo na vida dela, e tudo aquilo me empolgava. No mesmo período, o Evaldo, que trabalhava junto com Itamar, começou a evangelizá-lo na empresa. Fomos convidados para uma célula e Itamar aceitou Jesus lá. Eu não aceitei, porque pensava na minha situação que me encontrava. Amigada, não era digno de aceitar Jesus na minha vida. Quanta mentira, né? Pois o Senhor tinha morrido pelos meus pecados. Mas com o acompanhamento do Evaldo, pude entender isso e entregar minha vida a Jesus. Voltar para os braços do Pai, onde nunca deveria ter saído. Em 2012 nos casamos e em setembro nos batizamos. Até o sonho guardado em nosso coração, em 2014 o Senhor realizou. Tive uma filha depois de 16 anos. E a boa obra que o Senhor disse que faria em nossas vidas, Ele tem feito dia a dia. Não tem tudo que quero, nem tudo que planejei, mas tenho vivido essa vida abundante que Jesus prometeu, que é a presença dEle em nossas vidas. O véu foi rasgado quando Jesus foi crucificado naquela cruz, mas liberar perdão, me sentir perdoada e perdoar, rasgou o véu para mim naquele momento. Hoje meu relacionamento não só com meu pai foi restaurado, mas meu relacionamento com o Senhor também. Eu tenho vivido bons tempos. Depois de 13 anos convertida, posso dizer que esses são os melhores anos da minha vida com o Senhor. O 30 Semana mudou meu olhar sobre as pessoas e sobre mim mesmo. Hoje entendo que Deus me criou para ser filha amada de Deus. Obrigada pelo silêncio de vocês. Amém, graças a paz. Glória a Deus. Eu sou uma filha amada de Deus, vencendo a procrastinação, a rejeição, a orfandade. Meu nome é Vera. Oi, Vera. E nós estamos na terceira semana, né, do admitir, da decisão 1, admitir. Amém? E vamos orar, irmãos, para que Deus receba a nossa ministração, nossa palavra e venha nos alimentar nesta noite e nos dar direção. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, meu Deus. Eu me coloco, Senhor, diante do Senhor. E venha, Senhor, meu Deus, me usar, Senhor, meu Deus, para falar com o Seu povo, Pai. E que eu seja, Senhor, meu Deus, um canal de bênção nessa noite, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do Seu nome, ó Pai. Amém. Amém. Então, nessa decisão, nós temos que admitir que temos problemas, né? Eu tenho problemas. Aí, em Provérbios 28:13 diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Admito que preciso de um confidente. Então, hoje nós vamos admitir isso, né? Eu admito que preciso de um confidente. E o que é admitir? Admitir é aceitar como verdadeiro, reconhecer, né? É a primeira decisão que você é convidado a tomar, é essa, né? É de admitir, e esse é o início, né, da nossa cura. Então, nós precisamos admitir que precisamos, né, desse processo de cura e de admitir que precisamos de um confidente. E o que é negar? Negar é continuar vagando na trilha escura da doença, dos vícios e dos maus hábitos. Não sei quando você está assistindo TV, quando você vê aqueles filmes de animais, né, que um animal está caçando a sua presa, um predador está caçando a sua presa, né, o que ele faz? Ele pega aquela presa e tenta afastá-la do bando, né, para deixar ela sozinha, desprotegida, para pegá-la de surpresa. Não é isso que acontece?
né? Então, sem dúvida, essa é a estratégia de Satanás, né? Para nos impedir de sermos um vencedor, né? Quanto das nossas emoções e dos nossos desafios da vida. Então, ele quer que nós estejamos sozinhos, né? Para a gente poder não conseguir alcançar a nossa cura e vencer os nossos desafios, né? Então, sozinho, a gente pode até ir mais rápido, mas logo a gente vai se cansar e a gente vai ficar sem essa proteção. E com mais pessoas, a gente pode ir muito mais longe, não é mesmo? Então, aí em Tiago 5,16 diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados. Né? Então, a partir de hoje, você precisa buscar um confidente. Né? Essa é a missão dada para nós nesta noite. Né? Buscar um confidente. E nós vamos te ajudar a fazer isso. Amém? Então, levante a mão aí, quem já concluiu pelo menos um ciclo do 30 semanas e está com o crachá escrito o seu nome aí, que está apto a ser um confidente. Por favor, levanta a mão. Continue com ela levantada, por gentileza. Quem está fazendo o curso, esse ciclo agora pela primeira vez, olhe para trás e veja quem está com a mão levantada, por favor. Amém? Essas pessoas, elas podem ser seu confidente, tá? Então, hoje, você pode procurar uma dessas pessoas e perguntar para ela se ela pode ser seu confidente, tá bom? Então, o confidente, ele terá uma função muito preciosa no seu processo. O confidente é seu parceiro, seu incentivador, e inicialmente ele irá te ajudar a não desistir do processo e a não paralisar. É necessário muita coragem para tomar essa decisão. O caminho de restauração de seus relacionamentos não deve ser trilhado sozinho. Você precisa de alguém para estar do seu lado. Você precisa de alguém para estar te ajudando. Tá? E o confidente tem essa função, tem esse papel de estar ali junto com você. Tá? Então, por isso, nós estamos aqui para te ajudar. Todos precisam de 3 instâncias de ajuda nessa jornada para a reconstrução de seus relacionamentos saudáveis. Primeiro dele, quem é? Jesus Cristo, né? Ele é o mais importante, pois nos conecta com Deus. O segundo é um grupo de apoio, pois nos conecta uns com os outros, que é esse grupo que nós temos aqui. E o terceiro é um confidente, pois ele nos conecta com você, ele nos conecta conosco, com você mesmo. Amém? Então, para que suas decisões em direção à restauração de seus relacionamentos sejam efetivas, nós convidamos você, durante todo esse programa, a participar de encontros, ministrações, partilhas em grupos de apoio e a escrever e ler suas memórias de vida para o seu confidente, que o ajudará na identificação das reparações que serão necessárias e, por fim, a partilhar sua vida transformada, que foi o que a Esther fez aqui. Ela veio aqui hoje, por quê? Porque ela passou por todo esse processo. Ela veio primeiramente no grupo de apoio, ela fez a inscrição do 30 semanas, participou aqui no grupo de apoio, teve uma confidente, escreveu as suas memórias, leu as suas memórias para essa confidente e veio aqui, por quê? Porque ela já está curada, amém? Então é esse processo que todos nós precisamos passar para sermos curados. E o confidente tem um papel importantíssimo nessa trajetória toda, tá? Então, vamos ler abaixo aqui e pincelar e pintar aqueles pontos que a gente concorda. Marque um X na onde você concorda e que você acredita serem importantes. Ó, razões para se ter um confidente. O primeiro deles é porque é bíblico, né? Lá em Eclesiastes 4:12 diz assim: um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. É fundamental para o seu processo de tomada de decisão. E o confidente, ele ora e o apoia espiritualmente. Então, tem uma cobertura espiritual.
Não é uma coisa vaga assim, tem toda uma cobertura espiritual. O confidente, ele o incentivará em seu relacionamento diário com Jesus. Ele vai estar ali com você, te incentivando. O confidente poderá direcioná-lo e o ajudá-lo na escrita de suas memórias. E é muito positivo ter alguém de confiança para ouvir a sua história e aguardar sigilo. A ausência de um confidente pode dificultar seu processo de cura. A palavra de Deus diz: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Isso está em Provérbios 27:17. Né? E aí no tópico 2 diz assim: possíveis consequências por não ter um confidente. Dificuldade na escrita de suas memórias, estar suscetível a não endereçar pontos importantes de sua trajetória, não ter ninguém competente para ouvir suas memórias, interrupção do processo de autoconhecimento e resultado do processo do programa abaixo do esperado. Então você não vai ter aquele sucesso esperado se você não tiver um confidente. O programa pode ser um programa, chegar lá no final e falar assim: ah, não era tudo aquilo que eu esperava. Aí você vai dizer por quê? Ah, você fez todas as etapas que precisava ser feita? Ah, eu não tive um confidente. Ah, então, o problema está aí. Você não teve um confidente, você não conseguiu escrever suas memórias, você não conseguiu ler suas memórias para esse confidente, então o processo vai ser prejudicado. Não é mesmo? Então, a maior dificuldade no caminho de restauração é, sem dúvida, falar de si mesmo. Né? Essa barreira será ultrapassada com a participação nos grupos de apoio, uma experiência que abre um novo entendimento sobre as suas emoções e, paralelamente, por meio de um confidente, uma figura muito importante em seu processo de cura. Quem aqui, nessas 3 semanas, né, quem veio aqui as 3 semanas, foi a primeira vez que falou numa roda de partilha? Levanta a mão, por favor. Não é diferente? Não é curador? Você não saiu daqui mais aliviado, mas sentindo que você desabafou com alguém, que você pôde falar um pouco da sua história? Não é restaurador isso? Imagina se você tiver um tempo maior e um tempo específico só para você e o seu confidente, para você poder desabafar, para você falar tudo aquilo que está guardado aí há muito tempo. Vai ser transformador, vai ser vai regenerar a sua vida, vai restaurar, sabe? Quando eu tive esse momento de falar tudo aquilo que estava guardado, eu guardei muita coisa, gente, por uns 30 anos, mais ou menos. Sabe? Quando eu consegui falar, quando eu consegui colocar para fora tudo aquilo que estava entalado aqui, assim, foi tremendo, eu não tenho nem palavras para explicar. Foi demais, sabe? E esse momento, ele cura, é como se viesse um bálsamo, assim, do Senhor e lavasse a minha alma, sabe? É transformador. Vocês vão ter uma experiência magnífica quando vocês passarem por isso. Eu tenho certeza disso. Então, muitas vezes também a gente passa por um outro pensamento. Passa assim: ah, mas o meu problema é maior que todos aqui. Então, quando eu contar o meu problema, todo mundo vai achar que o meu problema é maior que de todos, então eu não vou nem falar. Não é assim, gente. Às vezes o nosso problema nem é tão grande assim. A gente também pode pensar isso. Ah, mas eu não tenho problemas. Olha o tamanho do problema dela. É muito grande. O meu é pequenininho. Nem precisa de que eu já estou curado. Já estou bem, já estou sarado. Não. A gente não pode nem pensar que o nosso problema é grande demais ou pequeno demais. Deus, Ele está aqui para curar os nossos problemas, os nossos males. E nós precisamos dessa cura. Precisamos ser transformados, precisamos ser curados. Né? E precisamos passar por esse processo. Através de todas essas lições que nós vamos aprender aqui. E o confidente, ele é essencial para isso. Tá?
Então, hoje, você precisa deixar que outras pessoas toquem em suas feridas. Precisa deixar que... É como se fosse um médico. O médico, ele entende bem do seu problema de saúde, né? Ele vai te analisar, ele vai te observar como um médico e vai tratar a sua ferida de acordo com aquela doença. E é assim, o confidente é dessa forma, ele vai ouvir você, ele vai prestar atenção no que está acontecendo contigo e ele vai apontar aonde está a sua válvula de escape, aonde está o seu problema, para que você tome a decisão certa. Tá certo? Então, é preciso reconhecer que você precisa de ajuda nesse momento, pois esconder suas feridas nunca será a solução para curá-las, mas sim expô-las para quem pode ajudar. Então, aí no tópico 3, passos para identificar e escolher o confidente. Esteja atento ao seu redor. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cair e não tem quem o ajude a levantar-se. Eclesiastes 4, 9 e 10. Duas coisas precisam acontecer para esse seu processo rumo à vitória. Primeiro, é eliminar as distrações da vida, né? Que pode ser o quê? Uma pessoa que venha com conselho e diz assim: vamos fazer outra coisa hoje, não vamos lá no 30 Semanas não, vamos assistir um filme na Netflix, vamos ter uma série nova passando, vamos fazer outra coisa, né? Ou então, aquela pessoa que não quer ver seu crescimento espiritual e tenta te levar para outros caminhos, né? E também não incluir pessoas que não promovem algum tipo de contribuição para o seu desenvolvimento ao longo da sua jornada. Então, muitas vezes, a gente é distraído facilmente com essas derrotas por palavras de desânimo e convites para o pecado, né? Vindo de pessoas que não querem que o seu comprometimento e não querem o seu crescimento espiritual. Então, por outro lado, esteja atento também às pessoas que o próprio Deus colocou na sua vida, pois só assim você conseguirá vencer essa batalha. Amém? Então, ouça sempre os apontamentos que Deus dá para você. Histórias, amizades, uma conversa, uma afinidade imediata, empatia, tudo pode ser um apontamento de Deus. Não tenha medo de convidar alguém. O possível confidente pode estar aí onde você... O possível confidente já esteve aí onde você está. Então, a sua história de vida também vai edificar o confidente. Então, tudo que você falar para o seu confidente também vai edificar a vida dele, né? Deus tem prazer em ajudá-lo em cada processo. Então, a sua vida vai edificar o confidente e o confidente vai ser edificado, vai edificar a sua vida também. Tá certo? Então, na página 43 aí, passos para direcionar a sua escolha. Letra A. Siga as orientações básicas. Ore e busque a direção de Deus. Esteja atento às orientações dadas nos encontros. O confidente pode ser o líder de grupo de apoio, um voluntário que esteja servindo ativamente no programa ou alguém de sua confiança que já tenha feito o ciclo do 30 Semanas. E o confidente também deve ser do mesmo gênero, masculino ou feminino, sem exceções. Tá? O confidente deve ter feito o curso de confidente com a equipe de liderança. Você pode ou não se identificar com a história de vida desta pessoa. E entenda que o confidente não é o único e não será para a vida toda. Então, você pode escolher um confidente, mas ele, no ciclo que vem, por exemplo, você pode escolher outro. Não precisa continuar sendo o mesmo, tá? E seja direto em falar com a pessoa. Você pode ser meu ou minha confidente? Chega nele e pergunta, tá? Não tenha dúvidas em ser direto, não fique com medo, tá? Pode perguntar. Então,
Certifique-se de que seu confidente fez todo o programa e está vivendo as 8 decisões, vive de acordo com o que fala, tem um relacionamento com Jesus, expressa o desejo de ajudá-lo em seu programa de restauração, demonstra sensibilidade, compaixão, cuidado, esperança e não tem pena de você. Seja um bom ouvinte, seja forte o suficiente para confrontar sua negação ou procrastinação e oferece sugestões e não ordens, e sabe compartilhar suas próprias lutas. Tá? Entendendo o papel do confidente. Ele ora com você, orienta no desenvolvimento de escrita de suas memórias, será apenas um ouvinte após a conclusão de suas escritas das memórias, aponta quando necessário alguma direção, oferecendo-lhe o que fazer, mas apontará os bloqueadores, as válvulas de escapes ou as compensações, auxilia no processo de restauração de relacionamentos, mas não será ele quem irá consertá-los, tá? Esse é um papel que você tem que fazer. Apenas orientará, não fará o trabalho por você. E ele pode ser substituído, ou desistir, ou até recusar o convite, tá? Ele não é obrigado a aceitar, tá bom? Então, Deus coloca a pessoa em nossa vida como uma espécie de GPS, né? Para nos direcionar, para nos dar a direção e para seguir a melhor rota. Então, é uma decisão que só poderá partir de você mesmo. Então, você que vai tomar essa decisão de escolher o seu confidente, de saber qual direção você vai tomar. Tá? Aí o importante é você tomar essa decisão e colocar ela em prática. Tá? Ninguém vai poder fazer isso por você, é só você mesmo. Tá? Então é preciso confiar e deixar que Deus nos guie através de um líder, um amigo e um confidente. Tá certo? Então no tópico 5 aí, escolha alguém que lhe transmita confiança. Lá em Jó 7:11 está escrito assim: por isso não me calo, na aflição do meu espírito me desabafarei, na amargura da minha alma farei as minhas queixas. Amém? Na página 45 tem um acróstico aí que diz assim: lembre-se das características de um confidente. Ele é confiável, ele ora com você, não te julga, ele é forte para confrontá-lo, identifica as suas reparações, dá orientações, encoraja no processo de restauração, não te condena, te ouve e ele o ama. Tá certo? Então, reflita aí agora comigo. Agora que você começou a compreender a necessidade de ter um confidente, escreva aí abaixo o nome de algumas pessoas que você poderá convidar para ser seu confidente. Tá? Tem uma linha aí, escreva aí o nome de algumas pessoas que você achou que pode ser seu confidente, tá certo? Então, seu confidente, lembrando que seu confidente já deve ter completado pelo menos um ciclo de 30 semanas, tá certo? E não deixe para amanhã. Eu me apressarei e não hesitarei. Salmo 119:60. Não permita que a sua procrastinação prejudique sua decisão. Então, não vamos procrastinar, tá? A gente precisa de um confidente e precisa agora. Hoje. Essa semana. Tá certo? Então, é muito importante se abrir, liberar o que está deixando deixando seu coração angustiado e assim se cuidando a cada passo. Isso também trata o orgulho e promove mais humildade. Então, cada vez que a gente se abre, a gente é tratado no nosso orgulho e na nossa humildade. Muitos de nós já confiamos em muitas pessoas que em algum momento nos desapontaram. Quem aqui já teve essa experiência de ser desapontado porque confiou em alguém e essa pessoa te traiu? Muitas pessoas, né? Ou só aconteceu comigo? Várias pessoas, né? Infelizmente, existem pessoas assim.
né? Na nossa vida, na nossa história de vida. Muitas pessoas a gente já confiou nelas e elas nos desapontaram. Mas, né, nós não podemos deixar que isso se torne um padrão para a nossa vida, né? A gente precisa, não se limite aos padrões de seus relacionamentos passados. Agora, em seu processo de cura, acredite que Deus escolheu pessoas certas para incluir na sua vida a partir dessa estação, dessa decisão agora. A partir desse momento, existem pessoas certas que vão cuidar de você, da maneira certa, debaixo do cuidado de Deus. Amém? Na página 46 aí, letra A. Esteja pronto. Suas memórias são ferramentas poderosas para a cura. Seu confidente será essencial nessa etapa. Apenas o movimento de tirá-las de dentro de você e colocá-las no papel já será terapêutico e abençoador. Então, a partir do momento que você fala, que você escreve suas memórias, nós vamos ter um momento aqui de escrever as memórias, que é o encontro rendição. Esse encontro, gente, ele é tremendo. Você vai ter um momento aqui só para escrever tudo que aconteceu na sua vida. Então, não deixe de ter esse confidente agora, porque nesse dia do encontro rendição vai ser essencial você estar com seu confidente. Vai ser tremendo a escrita das memórias. E depois, para você ler para o seu confidente, também vai ser tremendo. Você está lendo a sua história de vida para ele. Entende? Então, não deixe para depois. Esteja pronto. Depois de fazer a leitura completa de suas memórias, é uma etapa profundamente curadora. E ao fazê-lo na presença de alguém que a ouve, com empatia e respeito, é tremendo. Tá? Letra B. Vença a vergonha. Abra seu coração. O propósito da culpa e fazê-lo sentir-se mal com o que fez no passado, sem nenhuma transformação no presente. Todos precisam de ajuda. Suas memórias gerarão convicção para o arrependimento e não condenarão para a paralisia. Então, o propósito da culpa é fazer você se sentir mal de tudo que você já fez, né? E a gente não está aqui para isso, não está aqui para te condenar, não está aqui para te culpar, não está aqui para te julgar. A gente está aqui para te ouvir e orar com você. Tá certo? Então, vença a vergonha. Tenha coragem. O medo impede que você se expresse honestamente nas partilhas e na escrita de suas memórias. Não permita que isso aconteça. Tenha coragem e seja totalmente aberto. Fale o que você está sentindo. Fale o que está no seu coração. Tá? Seja honesto. Não se prenda à autocomiseração, desculpas ou pensamentos desonestos. Seus pensamentos mudam, mas a verdade, a palavra de Deus não muda jamais. Tá? Diante dela, você pode ser autêntico e viver o lindo processo de transformação para melhor. Então, fale a verdade. Não minta. Não esconda. Não use máscaras. Fale aquilo que está no seu coração, que realmente aconteceu, o que você está sentindo. Faça um planejamento, tenha um plano com datas previstas do tempo que precisará para decidir sobre o seu e posteriormente sobre o processo de escritas de suas memórias. Compartilhe esse plano e seu desenvolvimento com o seu confidente. Tá? Quem presta contas e tem em quem confiar, avança e cresce. Então, a prestação de contas, ela traz um avanço e crescimento na sua vida. Amém? Então, reflita aí. Você deseja ter um confidente? Eu vou responder para você, sim! Amém? Conclusão. O Senhor é a luz da minha salvação. De quem temerei? De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Salmo 27:1. Então, assim como é necessário ter um grupo de apoio por partilhar suas emoções e experiências, é preciso ter um confidente para partilhar sua história de vida. Não tenha medo.
Portanto, hoje é o dia de colocar as caixas de bagunças geradas, né, por dores e frustrações do passado, colocar elas tudo para fora, para começar a arrumar essa vida, amém? Trazendo tudo para fora e colocar tudo no seu devido lugar, tá? Não tenha preguiça. Esse processo, ele é difícil, né? Mas não se limite às suas próprias forças. Lembre-se que Deus estará com você em todo o tempo, e colocando pessoas em sua vida para ajudar nesta bagunça, tá? Tudo que Deus quer é ver você dando esse passo de fé hoje, amém? Então, quando caminhamos sozinhos, podemos ir mais rápido, mas nunca iremos mais longe. Admita que precisa de ajuda e que sozinho não irá muito longe. Reconheça que até agora tentou sozinho e não chegou onde queria. Esteja sempre pronto e posicione-se para avançar hoje e ser sua melhor versão amanhã. Somente assim prosseguiremos livres e em paz na nossa vida. Em Eclesiastes 4:12 diz assim: e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Amém? Então estabeleça aí uma data para ter um confidente confirmado. Eu diria que essa data a gente precisa confirmar ela hoje, colocando assim que na próxima terça-feira a gente já tem um confidente, amém? Concordam comigo? Amém? Vou cobrar, hein? Aliás, nós vamos cobrar. Então, se você tem alguém em mente, escreva aqui. Pergunta facilitadora: você já compartilhou sua história de vida com alguém? Essa é a nossa pergunta facilitadora e nós ficamos com ela para começar a nossa partilha. Amém?